Eu, no semestre que acabou agora, o primeiro semestre deste ano, o semestre de inverno, dei uma cadeira, de resto, a doutora Isabel colaborou, não é? Foi uma cadeira de primeiro ano que é um pouco diferente do que eu costumo fazer, foi uma experiência. E eu convidei várias pessoas, vários colegas meus e pessoas fora do técnico, e uma das pessoas, um dos colegas meus que eu convidei, deu uma aula muito interessante sobre comunicações sem fios, que foi toda experimental. E teve um grande sucesso entre os alunos, interessaram-se muito. E uma aula ou duas depois, houve um aluno que veio ter comigo no fim e disse assim: eu queria saber como é que posso ter mais informações sobre a experiência de Hertz. A experiência de Hertz foi uma experiência a primeira experiência em que se transmitiu uma onda eletromagnética entre dois sítios. Fazia-se uma faísca elétrica num sítio e ela era replicada numa antena. Foi a primeira vez que isso se fez. Pronto. E isso foi feito na aula, ali com coisas muito simples. Pois bem, o aluno veio ter comigo e disse assim: pois eu queria saber porquê. E porquê? Porque e agora vem a parte interessante. O meu professor do ensino secundário, na minha ilha, quer refazer a experiência. Pronto. Ele não disse exatamente assim, disse com um sotaque muito forte. Era um miúdo, muito miúdo. E eu olhei para ele e disse assim: de facto, eu tenho um poder muito grande. O poder que é de dar oportunidades a pessoas de terem carreiras. Não é? Porque tudo aquilo transparecia também, com todo o respeito pelas ilhas, não é? Houve até pessoas que se isolaram em ilhas para pensarem melhor. Mas há ali um discurso que traduz um grande isolamento. Não é? Portanto, e aquele aluno ao vir ali e assistir, não só às minhas aulas, mas ao técnico, mas enfim, eu faço parte do sistema. Não é? Eu tenho um poder enorme de fazer uma vida melhor para ele e de fazer uma vida melhor em geral para a sociedade. Pronto. Isso de facto é muito motivador. E gosto de, digamos, aprender as coisas avançadas e de as transmitir aos outros e depois trocar ideias com eles. Porque isto do ensino é uma coisa, pode ser a duas vias. De maneira que eu não foi por acidente que eu vim quis ser professor do técnico, acho que era uma coisa que me atraía, a investigação e o ensino, as duas coisas juntas. Portanto, não dou aulas porque sou obrigado a dar aulas e também não queria só dar aulas e não fazer investigação. Quero fazer as duas coisas juntas e acho que uma coisa vai com a outra com a universidade. Havia laboratórios fantásticos no liceu. E, portanto, a maneira como essas pessoas ensinavam... Olha, eu tive uma professora de Física que mantive o contacto com ela pela vida fora e quando eu lhe ia perguntar qualquer coisa, ela começava sempre as frases assim: vamos pensar. Portanto, ela ajudou a desenvolver em mim a crença de que o nosso pensamento é das ferramentas mais poderosas que nós temos. E depois argumentava comigo e muitas outras pessoas. Portanto, de facto, muito do que eu sou, eu devo a pessoas no liceu, a pessoas com quem contatei na vida, professores na faculdade, havia uns melhores, outros piores, colegas, e ainda hoje eu tento aprender e estar atento às coisas boas e às coisas más que me chegam, a filtrar as boas. Portanto, de facto, se eu conseguir fazer algumas coisas boas, a essa gente toda eu devo. Há uma questão que é fundamental, que é assim: aquilo que distingue uma universidade de uma escola secundária é que numa escola secundária se transmitem ideias que outrem descobriu e numa universidade desenvolvem-se ideias novas. Ora, para se descobrir ideias novas, se ensinarem ideias novas, é preciso que a pessoa tenha um envolvimento na investigação. O que não quer dizer que vai... Enfim, até podem falar sobre a sua investigação, mas há ali um espírito que tem a ver com a transmissão de conhecimento que está
de alguma maneira envolvida com o que a pessoa faz. Portanto, as coisas têm que estar conjugadas. Pronto. Tem que haver há um aspecto de gestão do tempo e há mecanismos, por exemplo, as sabáticas, a pessoa pode dedicar-se mais ou quase só exclusivamente à investigação. No tempo de aulas, há semestres mais carregados de aulas, há semestres menos carregados de aulas, onde a pessoa pode fazer mais investigação. Eu consigo sempre, durante todo o ano, manter alguma atividade portanto, tem essa conjugação, não é? Uma aula não é um discurso muito bem articulado. Eu posso chegar à sala de aula e falar 3 ou 4 vezes mais depressa do que aquilo que eu normalmente costumo falar. E os alunos não aprendem nada, porque o que conta não é aquilo que eu digo, é aquilo que eles apreendem. Eu até que às vezes costumo estar, já aconteceu muitas vezes, pessoas por uma razão qualquer abrirem a porta e virem um silêncio absoluto. Os alunos sentados para um lado e eu sentado para o outro, às vezes ando lá pelo meio da sala e tal, teórica, estamos a falar de aulas teóricas. E está tudo calado. E a pessoa, já me aconteceu muitas vezes, as pessoas abram e ficam estupefactas assim a olhar para a sala e a olhar para aqui, não percebem bem o que é que está ali a acontecer. Bom, eu acho que quando estou calado é quando os alunos aprendem. Que é quando eles estão a fazer trabalhar, não é, os círculos dentro da mente, não é? Aquela música cantada pelo Noel Harbison, do grande mestre do crime. Não é? É aí, quando eles estão a trabalhar os seus domínios mentais, que eles estão a aprender verdadeiramente. Não é? Porque quando eu digo as coisas, eles podem perceber melhor, pior, faço um esforço para que percebam, mas se nós esquecemos grande parte das coisas ao fim de meia hora, não é? Portanto, se nós não tivermos trabalho, não aprendemos nada. E não tivermos... Os chineses dizem, eu posso levar um cavalo à água, mas não posso obrigar a beber, não é? Portanto, se eles não beberem, não vão aprender nada. Está bem? Portanto, estes 3 pilares, eu diria, definição de objetivos, extremamente importante. Boa documentação disponível aos alunos, extraordinariamente importante. Também importante, eu acho que um bocadinho menos importante, umas aulas com empatia com os alunos. Bem dadas, não sei bem o que é que isto é, mas enfim, que eles sintam que no fim não perderam o tempo. Tá bem? Há umas que resultam melhor, há outras que resultam pior. Há um colega meu, muito mais velho, que já está reformado, o professor José Leitão, e uma vez falou-me uma coisa interessantíssima, que é o metaflauta. O metaflauta do Instituto Helen Keller, que é assim. Os alunos, o objetivo é ensinar a tocar flauta. Pronto. E então eles arranjam uma cana e sopram para a cana e nada acontece. Não é? E depois lá furam a cana para ficar e fazem um furinho lateral e sopram e ouvem uma nota. Depois fazem outro furinho e sopram e têm 2 notas. Não é? E depois começam a tocar músicas com uma nota, músicas com 2 notas e, por fim, quando chegam ao fim do processo, eles têm um instrumento que conhecem a teoria da construção e que sabem usar. Ok? Pronto. E eu uso o metaflauta. Portanto, eu tento desconstruir as matérias e levar os alunos a construí-las e a chegar a um determinado objetivo. Não é? Começam por, se calhar, tocar melodias só com uma nota, não é assim uma coisa muito apaixonante, mas no fim chegam lá. Quem era um grande mestre nisto, estas coisas começaram num outro contexto completamente diferente, na Marinha Americana. A Marinha Americana, na Segunda Guerra Mundial, tinha o problema de treinar massivamente, por exemplo, técnicos de eletrónica. Como é que eles faziam? Então, eles desenvolveram os textos programados, que é uma ideia um bocadinho diferente, mas que também vai ao encontro disto. E nos textos programados, basicamente, eu estou a estudar um assunto e sou testado. Aí é o conceito de feedback, não é? Sou testado. Se eu acertei, progrido, se não, volto um bocadinho atrás, revejo os conceitos e depois sou testado novamente. Surge um livro
que era Bobby Fischer ensina xadrez, que eram destes textos programados, mas que havia um conceito de progressão. Portanto, as pessoas começavam por aprender a mover as peças, depois faziam jogadas muito simples, que envolviam apenas a predição de um lance, e no fim conseguiam fazer jogadas que envolviam a predição de 4 lances no futuro. Portanto, iam complicando as coisas sucessivamente. Pronto. Os meus acetatos são construídos assim. Portanto, a desconstrução do problema e dar aos alunos as peças para que eles depois as possam construir. Há uma cadeira que eu dou, não sei se isso ainda está ativo, procurando na net. Agora tem as coisas todas do Fênix, mas houve uma altura que tinha umas páginas num computador meu, num servidor que eu geria diretamente, e na primeira página havia-se uma iluminura medieval em que estava o professor e os alunos, e eu depois acrescentava assim letras góticas. Nesta cadeira usam-se os métodos de ensino mais avançados. Bom, queria brincar obviamente com isto, não é? Não há muito tempo que a tradição oral era uma coisa importantíssima, a sebenta, que depois os alunos copiavam e tal. O meu irmão contava-me também uma história muito engraçada, acho que era em Coimbra, porque ele estudou em Coimbra e estudou em Lisboa, chumbou em Lisboa, teve que ir para Coimbra, prescreveu, teve já há muitos anos, nos anos 60. E ele dizia que havia um professor, já não sei de que matéria, que andava de um lado para o outro da sala. E então metade dos alunos apanhava metade da aula quando eu estava daquele lado. E os outros alunos apanhavam metade do lado direito. Não é? Pronto. E no fim juntavam-se. Os livros eram coisas muito caras. Neste momento, é muito fácil disponibilizar a informação. Mesmo quando eu estudei, havia aqui uns contínuos que até tinham uns negócios paralelos, que eram extremamente úteis. Não é? Reproduziam as folhas, e era um negócio que eu acho que era perfeitamente legítimo. Neste momento, eu faço uma coleção de acetatos. Se quero mudar até um acetato, eu ponho aquilo no Fênix, no servidor, e imediatamente os alunos têm acesso àquilo tudo. Portanto, não só para as minhas aulas, mas também, se eles quiserem seguir um curso parecido com um dos cursos que eu tenho, que neste momento há excelentes, no MIT, noutras, em Stanford, coisas fantásticas, não é? As pessoas podem aceder. Portanto, não faz sentido eu ir às aulas e dizer coisas que eles copiam cuidadosamente, não é? E que depois estudam pelos apontamentos. Pronto. Mas nós ainda temos o ensino muito virado para isso. Não é? Esta nossa divisão, as aulas práticas, as aulas teóricas e depois nas aulas teóricas a própria estrutura dos anfiteatros é uma coisa terrível. Não é? Nós temos ali aquele castelo do professor onde ele está entrincheirado, depois há um fosso, não é? E depois há a parte dos alunos que estão ali assim para não se poderem mexer muito e tal. Tudo isto é errado. Não é? Tudo isto é errado, quer dizer, nós devíamos ter salas com uma disposição completamente diferente, que dessem origem a uma dinâmica muito diferente. Eu facilito-lhes a vida e, portanto, os meus acetatos não têm só o suporte do que eu digo, têm também muito do que eu digo e, portanto, há acetatos que eu nem sequer mostro nas aulas. Estão lá, que é para depois funcionarem, tem um texto, tem umas fórmulas e tal, tem um razonamento. Se calhar a palavra razonamento não existe em português, é um portuguesamento do ragionare. Mas são complementos, não é? Para eles não estarem a vir a frio um acetato que tem uma figura e uma fórmula. Portanto, está lá explicado o que eu quero dizer. E depois faço uma outra coisa, que é, é preciso ver que eu dou cadeiras que são cadeiras não são descritivas, praticamente não têm componente descritiva. Portanto, tem uma componente analítica muito forte. E eu tento levar os alunos a chegar aos resultados que eu quero apresentar. Por exemplo, em vez de eu apresentar um determinado resultado, eu tento motivar que nós precisávamos de um resultado assim. Então agora
vamos ver se conseguimos, com as coisas que temos, normalmente há elementos que eu dou, seguir uma linha de raciocínio que redescobrimos aquilo. E depois tenho que discutir com eles. Bom, isto leva mais tempo, dá muito mais trabalho a fazer os acetatos, e tem também uma outra coisa, que é quando um aluno descobre, e há pessoas muito inventivas, nós temos alunos muito bons, e muitos alunos muito bons, quando há um aluno que vai por uma via errada, eu não lhe posso dizer assim, não, isso não é assim, eu tenho que argumentar com ele. Não é? Eu não posso dizer, eu sei as respostas porque eu fiz as perguntas, não é só eu que controlo o jogo. Isto era atraiçoar todo o processo. Portanto, eu tenho que lhe mostrar com argumentos que aquela se calhar não é a boa via e fazê-lo voltar atrás e depois subtilmente encaminhá-lo para onde eu quero. É claro, há um truque de feira em que a pessoa é levada a escolher o 2 de paus. Não é? Diz assim, escolhe brancas ou pretas, e a pessoa diz assim, brancas. Ok, então vamos retirar as brancas. Se a pessoa dissesse pretas, dizia assim, sim senhora, então vamos continuar com as pretas. E por aí fora, e acaba por escolher o 2 de paus é que queria, não é? Está aqui o 2 de paus. Pronto. De facto, o que eu faço muito disto é vender um 2 de paus aos alunos, não é? Mas é por uma boa causa e as coisas funcionam. Há um livrinho muito engraçado de um matemático, salvo erro, chamado Poliai. Não é sobre matemática, mas é sobre o ensino da matemática e chama-se How to Do It. E ele fala muito nesta questão de levar os alunos a redescobrir as coisas e a construí-las eles próprias. Ele diz que há alunos que de facto têm uma grande capacidade e às vezes até descobrem, chegam a resultados novos. Nunca me aconteceu na vida acontecer isso, deparar com uma situação dessas. Há outros que nunca conseguem, mas mesmo para esses, nós temos que criar-lhes pelo menos a ilusão de que eles são capazes e de os motivar Porque quando nós construímos qualquer coisa, é muito mais poderoso em termos de nos apropriarmos do conceito do que se eu chegar ali e escarrapachar aquilo. Há muitos alunos que chegam e vão lá ouvir. E eu, quando lanço aqueles problemas, há pessoas que estão ali sentadas, às vezes nem tiram o bloco para fora, eu digo de brincadeira, quando eles não têm, dizem, não temos caneta, faz mal. Furas um dedo e escreves com o teu sangue, estas coisas devem ser sofridas e tal. Bom, e há sempre alguém que empresta uma esferográfica e muitas vezes eles dizem assim, professor, é que eu tenho andado muito ocupado e não tenho vindo às aulas. Não tenho vindo às aulas e, portanto, eu não consigo. E aí, aquilo que eu lhes chamo a atenção é, normalmente a situação é esta, todos os elementos estão à frente dele, eu projeto os elementos todos. O que é necessário? Não é? Tem aqui o prego, o parafuso, a chave de bocas, ninguém vai a parafusos com martelo, não é? A questão é pôr as ferramentas e os pregos e os martelos e as tábuas e os bocados de plástico e as rodas dentadas todos bem encaixados. Mas elas estão lá. Portanto, eu não lhes estou a fazer apelo à memória das aulas passadas, mas estou a fazer-lhes apelo a eles pensarem sobre aquele problema e tentarem. Não é? E tento desacoplar as coisas de uma aula para outra, porque é esse tal problema que os alunos às vezes vão, outras vezes não vão. E, portanto, esse é outro aspecto também que eu acho que é significativo da maneira como eu organizo os acetatos e depois a maneira como dou as aulas. Não é? Como dou as aulas propriamente dito, eu tenho os acetatos que cobrem tudo. Depois eu posso chegar lá e dar as aulas com o quadro. Não é? E os acetatos é um pretexto. Olhem, o que eu acabei de dizer está nos acetatos tais e tais. Portanto, nem vale a pena estarem a copiar. Mas eu escrevo no quadro, porque ao escrever no quadro eu estou a criar as coisas com uma certa dinâmica. Os acetatos são coisas, é uma realidade feita, estática. A gente pode usar aqueles truques, eu nunca uso truques, nem sequer uso PowerPoint. Normalmente é o Word. Em diálogo com os alunos, eu tento estar sempre em diálogo com eles. Levar método socrático, se quiser. Estou a usar técnicas avançadas
da Idade Média e agora recuei 1500 anos ainda mais. E eu faço as coisas conscientemente, elas não acontecem por acaso. E acho que, de modo geral, as pessoas fazem-nas conscientemente. Não acredito que o sucesso apareça porque se levantou uma pedra e olha, está aqui uma pepita de ouro. Pelo menos as coisas serem bem feitas consistentemente. E então dar aulas não acontece nunca por acaso. Eu tive um professor de análise, não no técnico, mas na Faculdade de Ciências. Eu estudei 2 anos na Faculdade de Ciências. Análise matemática. Era um senhor fantástico. Na altura era assistente, hoje é professor catedrático, é o professor Luís Sanches. E ele dava umas aulas muito bem. E aquilo saía tudo muito natural. E ele dizia, esta naturalidade toda e este acaso todo aparente, isto dá muito trabalho a preparar e a planear. Bom, vamos lá ver. Há vários fatores, vamos ver se eu não me esqueço de nenhum, ou pelo menos lhe digo os principais. Primeira coisa, tem que haver uma organização muito boa das disciplinas. E quando eu digo organização, digo, primeira coisa, os objetivos têm que ser muito bem definidos da disciplina. Portanto, tem que estar muito claro o que é que se vai ensinar a quem e depois, como consequência disto, de que maneira e tendo em conta os meios que temos. Não é? Pode haver coisas mais experimentais, mais de papel e lápis, mais papel, lápis e computador, enfim, há vários modos. Mas o que queremos ensinar, o objetivo, o que queremos ensinar, a que tipo de alunos, são alunos de licenciatura, são alunos de mestrado, tem que estar muito bem definido. E depois há coisas que se tem que fazer. Portanto, nós temos que colocar à disposição dos alunos materiais de estudo bons, de preferência no princípio do ano, ou, se não no princípio do ano, atempadamente, status, coleções de problemas para autoestudo, os guias de laboratórios, enfim, é essencial. E depois a bibliografia, que é necessário, ou às vezes coisas complementares, mas essencialmente são os acetatos e os acetatos feitos de uma certa maneira e as séries de problemas para autoestudo. Portanto, estes são bons aspectos, são aspectos muito importantes. Portanto, os objetivos, definição de objetivos, materiais de estudo. E depois as aulas, que por vezes podem não ter até um impacto muito grande, porque muitos alunos não vão às aulas. Muitos alunos não vão às aulas. Mas há muitos que vão, e eles propagam depois entre eles, é engraçado. Neste momento, há coisas impensáveis, quer dizer, há ritmos de propagação de conhecimento entre os estudantes com constantes tempo da ordem dos minutos. Portanto, notícias que se propagam entre eles sobre o que está a acontecer numa disciplina, que ao final de alguns minutos todos eles sabem. Posso lhe dar um exemplo muito engraçado. Eu, na tal cadeira de primeiro ano, dava 2 turmas, uma a seguir à outra, e dei uma aula que tinha como tema comunicação, coordenação e cooperação. A ordem das palavras não era exatamente esta, mas eram esta. E mostrei, para introduzir a aula, mostrei uma fotografia do Fred Astaire e da Ginger Rogers a dançarem. E depois até mostrei um vídeo. E quando mostrei a fotografia, perguntei na primeira turma se eles sabiam quem era. E havia lá um que sabia quem era o Fred Astaire e ninguém sabia quem era a Ginger Rogers. Nos alunos de primeiro ano. Na turma a seguir, portanto, estamos a falar da mesma população, havia talvez uns 20 ou 30 alunos que sabiam. Ora, eu não acredito, quer dizer, que os que vêm foram seriados de alguma maneira e apareceram, não é? Sabiam já, eles sabiam porque falaram ou receberam mensagens, não é? O Twitter, os SMS, as redes sociais, e houve mais coisas assim deste género. E, portanto, propaga-se muito rapidamente. Pronto. Portanto, mesmo quando nós falamos para um número reduzido de alunos, o que nós dizemos propaga-se a todos, ou à esmagadora maioria dos alunos. Pronto. E temos de dizer bem, não é? Portanto, nós temos que dar aulas
temos que explicar bem o que dizemos. Há coisas que eu, no passado, curiosamente, há pessoas que foram meus alunos há muitos anos e que hoje são grandes amigos. E lembram-se das aulas que eu dava e eu às vezes olho para as coisas e eu até tenho vergonha. Eu não devia ter feito isto assim de maneira nenhuma. Era um contexto da época. Mas, de facto, no contexto aquilo até nem era mal de todo e lá ia funcionando. Portanto, eu evolui muito. Não é? Até porque há meios, nós hoje temos meios que não tínhamos há 20 e tal anos. Não é? Por exemplo, fazer acetatos em computador, ainda me lembro quando nem sequer os projetores da acetatos havia. E, portanto, aquilo tudo era feito com giz, as aulas eram todas dadas com giz e não havia mais audiovisuais. Neste momento nós já nem usamos acetatos. É a projeção em computador, todas as salas de teóricas estão equipadas com... Portanto, há uma evolução de meios técnicos. E eu fui aperfeiçoando isto ao longo do tempo. Não é? Portanto, andando mais para trás, há um outro aspecto também que é muito importante, que é a evolução científica. Quer dizer, eu hoje tenho uma maturidade de caráter científico que não tinha, e tenho uma visão mais global das coisas que não tinha há anos atrás. Mesmo já depois de ter feito o meu doutoramento. E então, antes de ter feito o doutoramento, Jesus, quer dizer, eu lembro-me de ter tido opiniões que eu disse, disparates. Sobre o que se devia dar e não se devia dar, por exemplo, os conteúdos. Disparates incríveis. Em termos de métodos, eu acho que nunca mudei fundamentalmente. Fui aperfeiçoando muito. E fui certas coisas que eu fazia um pouco por intuição, eu fui teorizando à volta delas. Nós hoje temos ferramentas de cálculo que permitem fazer simulação, não é? E o que hoje é simulação ou é um sistema físico, as coisas confundem-se. Não é? Eu posso ter sistemas físicos que, de facto, é um computador disfarçado e depois tem umas interfaces com o mundo real. Não é? Estas coisas há 30 anos eram ficção científica. Eu dou normalmente cadeiras do mestrado, embora já tenha dado cadeiras do terceiro ano da licenciatura, e acho que as coisas correram bem. O ambiente varia. Nos últimos anos, os alunos portam-se muito bem. Estão ali caladinhos, nem uns ratos. E eu tento despicaçá-los para os fazer falar. Portanto, é um ambiente calmo e acho que as pessoas se sentem bem. Estão à vontade, eu esforço-me por isso. Há uma dificuldade muito grande. Há um fosso enorme entre os professores e os alunos. Os alunos têm vergonha de falar com os professores. Para eles, nós somos alguém que tem o raio de Júpiter, não é? Que está ali a ser brandido ameaçadoramente, mesmo quando não o fazem, e que o julga e que vai pensar que eles são uns estúpidos, ou uns burros, ou uns ignorantes, ou que não fizeram o que deviam ter feito. E isso leva a que eles não queiram falar connosco. Retraem-se muito, defendem-se muito. Não é? Portanto, eu tento estar próximo deles, até fisicamente, às vezes sair daquele bendito estrado onde me põem e vir para o meio deles, às vezes ponho algum aluno a falar. Não é? Ponho daquelas questões, às vezes pode ser um problema ou pode ser uma questão teórica, vamos chegar a este resultado. Pronto, e às vezes eu seleciono normalmente é alguém que tem a resposta correta, mas também já selecionei muitas vezes pessoas que têm respostas erradas, e depois tento suscitar a discussão. Aliás, é muito engraçado quando alguém tem qualquer coisa errada, não é? A certeza é uma coisa que muitas vezes é estática, o erro é dinâmico. Não é? Pois a conclusão tem que estar certinha. Mas há ali uma fase em que tem que haver discussão. Normalmente os alunos, aquilo é muito perro, não é? Haver o hábito da discussão, eu penso isto ou eu penso aquilo, é muito perro. Mas funciona. Aqui há uns anos atrás,
Os alunos falavam mais. Há uma coisa terrível, que é as pessoas que vão para a sala e estão ali, não sabem porquê, e falam, cochicham, veem o mail. Eu lembro-me de uma aluna, era um grupo de 3 alunas, que iam sempre a todas as aulas. E aquilo pareciam umas catatuas a falar, era uma coisa sempre... Mas, curiosamente, eu nos últimos anos não tenho notado isto, não é um mérito meu. Tem a ver com a evolução dos próprios alunos. Ou se é mérito meu, não é nada que eu faça conscientemente para os... Nem sequer acho que dê melhor agora às aulas do que dava, porque estamos a falar de há relativamente pouco tempo e não noto diferença. Mas, portanto, é um ambiente calmo, que eu tento que seja o mais descontraído possível, em que as pessoas estejam mais concentradas possíveis no que se está a fazer e que tento fazer com que o maior número possível de pessoas participe na aula. Esse é o ambiente que eu tenho. Eu encorajo fortemente que eles falem comigo. Eu, no primeiro dia de aulas, escrevo, e tenho isso na minha página, o telefone do meu gabinete, o meu telemóvel pessoal não, esse dou, por exemplo, aos alunos que estão a fazer as dissociações comigo. Nos alunos das cadeiras, portanto, eles sabem o telefone do meu gabinete, sabem onde é que eu estou, e eu digo que eles são fortemente encorajados a ir. Muitos alunos vão. Muitas vezes os alunos pedem no final da aula para tirar algumas dúvidas, eu sento-me àqueles banquinhos de estilo antigo do técnico, não é? Daqueles anos 30. Nós normalmente sentamos ali assim e eu ouço-os e tento tirar as dúvidas que têm. Depois, também há quem vá ao meu gabinete. Aquilo que eu digo é, eles são sempre bem-vindos. O que pode acontecer é eu estar ocupado naquele momento, às vezes até com outro aluno. E então, se podem telefonar ou enviar um mail, a combinar uma hora. Normalmente é assim que acontece, mas às vezes eles vão lá bater à porta e eu, normalmente, a minha política, porque eles falam tão pouco que eu quero aproveitar as oportunidades em que eu consigo falar com eles. Portanto, eu deixo o que estou a fazer se puder interromper, posso às vezes estar com alguém, não posso interromper, mas se é um trabalho pessoal e que eu possa mesmo interromper, eu mando-os entrar e falo com eles e ouço-os. Alguns alunos vão durante o semestre todo. Eu já tive casos de alunos bons e muito bons que vão, mas talvez aqueles casos que me deixam maior satisfação são aqueles alunos muito maus, que se esforçam muito e que no fim tiram bons resultados. Eu tive vários casos desses e tive um que era quase anedótico, porque ele ao princípio ia tirar dúvidas, entrei e abria a porta do meu gabinete e metia a cabeça, assim com ar meio sorridente, meio timorato. E eu mandava-o entrar e tal, eu falava com ele. Mas eu no fim eu dizia, mas eu já não sei, eu dizia para mim, nunca lhe disse isso a ele, não é? Eu já não sei o que é que lhe ia dizer, quer dizer, porque eu exprimia a minha cabeça, eu já não havia maneiras de explicar como é que as coisas deveriam ser. E eu próprio já entrava em pânico, quer dizer, que já não... E fiz a cadeira com 16. No fim, eu vinha tirar as dúvidas e já sabia tudo. Vinha mostrar as coisas com um ar triunfante. Foi das maiores vitórias que eu tive na vida. Foi um semestre. Todas as semanas aquela alminha vinha falar comigo com bons resultados. Tive outras pessoas que tinham grandes dificuldades e trabalharam muito e conseguiram vencê-las e no fim ter. E esses são os casos, talvez, que eu tenha o maior prazer neles, não é? Porque um bom aluno é sempre um bom aluno. Quer dizer, um bom aluno pode encontrar um mau professor, aquilo em potência infinita, quer dizer, ele passa por ali e avançou, não é? Em particular, na avaliação, nestas cadeiras que eu ensino, há uma componente laboratorial e há uma componente teórica. E a componente teórica tem ou é um exame ou são 2 testes. E eu não, sinceramente, para mim é igual. Não acho. Os alunos não estudam
continuamente. A maior parte deles estuda e mal, pouco antes dos testes. Não é na véspera, mas é num período antes da prova de avaliação. Portanto, não é continuamente ao longo do semestre. Lá vão fazendo umas coisas e tal. Alguns vão fazendo umas coisas, mas normalmente, mesmo bons alunos, há um período em que as coisas se acumulam. Eu não, sinceramente, testes ou exames, eu ultimamente tenho feito testes porque, pronto, a pessoa chega ao fim do semestre e eles despacharam a cadeira e eu também despachei a cadeira e lançamos as notas e não pensamos mais no assunto, não é? No teste também, no exame também era assim. Como é que as coisas estão estruturadas? Digamos que há 3 grupos de perguntas. Há 3 grupos, quer dizer, há mais grupos, mas há 3 classes de perguntas. Há um conjunto de coisas que os alunos, e eu digo isso muito claramente, quem não souber isto não passa. Normalmente estamos a falar de coisas muito simples, mas têm que ser bem feitas. Aquilo tem que ser assim e bem feito. E se não se souber, não passam. Normalmente passam e fazem isso. Depois há um conjunto de perguntas que são um pouco mais difíceis, em que é para aqueles alunos acima do 12, enfim, o bom, aquilo que chamamos o bom, não é? E depois há aquele conjunto de perguntas que é muito difícil. Nós, para já, temos um problema que não há novas gerações, não é? Todos os docentes estão a envelhecer perigosamente. Isto é algo terrivelmente preocupante. Se o técnico não se renovar, isto vai ter consequências, e não é só para o técnico, é para o país. Bom, mas vamos admitir que há novas gerações. Então o que é que eu tenho a dizer às novas gerações? Não é? Assim, por absurdo. Por absurdo há novas gerações, não é por absurdo o que eu tenho para dizer. E a primeira coisa que eu diria era, eu chamava a atenção que há uma diferença muito grande entre o que nós estamos a fazer no técnico e formar, por exemplo, serralheiros mecânicos ou eletricistas. Com todo o respeito que eu tenho pelos eletricistas. Porquê? Porque nós estamos a formar pessoas que vão trabalhar em ambientes muito diferentes, com objetivos que vão mudando ao longo das suas vidas, com tecnologias que mudam e em posições muito diferentes. E têm que atacar problemas muito diferentes. E, portanto, eu não estou a treinar uma pessoa para fazer algo de específico. Portanto, a grande mensagem que eu mandaria era, por um lado, tentem praticar um ensino que dê uma visão global das coisas e dos problemas. Tentem ensinar as pessoas a pensar e não propriamente a resolver problemas específicos, embora havia eu ouvi uma vez um professor da Faculdade de Ciências dizer, a propósito da biologia, não há bons generalistas que não tenham sido primeiro bons especialistas, não é? Portanto, eu tenho que saber os detalhes muito bem, ser uma formação sólida, muito boa, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber pensar sobre problemas novos, e isto consegue-se com uma coisa que neste momento está a ser muito maltratada, porque muitas vezes os próprios alunos, eu quero ter umas notas e quero ter um diploma e, portanto, tenho um pouco esta ilusão que isto é que é fundamental para os empregadores e depois acaba por não ser. Eu vou-me preocupar com os problemas que vêm para o exame. Vou fazer a minha preparação dirigida. E não tentam explorar o seu espírito de curiosidade. A curiosidade é uma coisa extremamente poderosa. Aprender algo. Porque nós gostamos de aprender aquilo. Porque não dormimos se não soubermos que aquilo é assim. Não é? E perceber que há uma dimensão cultural das coisas. Quero eu dizer que muitos problemas às vezes podem ser vistos de maneiras muito diferentes.